Oi, gente, há algum tempo que eu não posto nenhum vídeo sobre o cangaço, mas esse período eu estava também fazendo algumas pesquisas, assistindo a vídeos que são colocados no YouTube, no Facebook, naquelas páginas que tem, que falam sobre o cangaceirismo lampiônico, naturalmente. E então eu me deparei com inúmeros vídeos e pessoas fazendo relatos e alguns dizendo o seguinte, que a história tem que ser realmente contada e muita gente quer mudar o fato, quando na realidade não se muda o fato é o objeto da pesquisa, de pesquisa. Agora, as narrativas podem ser realmente mudadas com o decorrer das análises, dos estudos e da apreciação por várias pessoas que escutaram depoimentos de ex-cangaceiros, de ex-soldados de volantes, dos seus familiares, aí pode mudar a narrativa e se chegar a algum consenso sobre aquele 28 de julho do ano de 1938. Aí houve um fato. Como o cangaço também é um fato histórico, sim. Agora, as narrativas podem ser realmente ou manipuladas, dependendo de quem quer falar sobre o cangaço e quer ganhar, digamos, seguidores, mas o fato, na realidade, não pode ser mudado. O fato, segundo o Durkheim, sociólogo, ele diz que o fato é uma coisa real. Então, ninguém pode mudar o fato, mas pode mudar a narrativa. E eu assisti a um vídeo do Rico Inglês, um dos últimos que ele fez. Por sinal, eu não tenho mais visto nenhum vídeo do Rico Inglês, né? E os vídeos dele são muito, de uma qualidade muito boa. Por quê? Porque ele faz aquela especulação, aquela análise realmente para entender se aquela coisa que colocaram, que postaram ali ou que deram aquelas ex-cangaceiros que fizeram algumas declarações, se elas são realmente confiáveis ou não. Muita coisa se aproveita, outras não. Então, esse último vídeo, ele mostra um documento que é do Estado, né? Foi um documento de um relatório que foi iniciado no dia 4 de agosto do ano de 1938, que o tenente Lucena de Alagoas, ele vem para Recife para levar consigo alguns estudantes da Faculdade de Direito de Recife, estudantes de Direito, né? Claro. E então eles foram acompanhando o tenente Lucena para elaborar esse relatório. E o relatório começa no dia 4 de agosto e são 5 dias úteis, 7 dias após o evento de 1938, onde se acredita que o Virgulino foi morto ali, em Angicos, né? Que é um lugar que pertence ao estado de Sergipe, uma fazenda de Angicos. Então, o tenente Lucena, ele vai relatar, acompanhado com aqueles estudantes, ele vai relatar como é que foi o cerco, mas naturalmente o tenente Lucena, ele não participou. Quem participou foi o seu subalterno, então o João Bezerra, né, que foi o responsável por conduzir as polícias de Alagoas, juntando-se às polícias de Sergipe e da Bahia, para cercarem o Virgulino, que o Virgulino estava, segundo os que delataram, o Virgulino, que ele estaria ali em Angico. Então, os soldados juntaram-se e foram até Angico, e no dia 28 de julho do ano de 1938, eles fizeram aquele cerco por determinados lugares, porque havia lugar que não tinha entrada nem saída. É estranho, né? E como foi estranho, também
para aqueles estudantes, achando que muito assim, um lugar cheio de penhasco, muita a vegetação de muito espinho, impossível dos cangaceiros correrem e fugirem por determinados lugares. Mas havia realmente lugares em que os soldados foram entrando, né, para flagrar os cangaceiros que estavam, né, ali naquele local, segundo o Durval, que foi um dos que conduziu. O Durval era coiteiro, o Durval e o irmão dele, Pedro de Cândido. Então, eles chegam até o local e então vai haver aquele tiroteio em que um dos policiais atira no Amoroso. Aí, vamos lá, atira no Amoroso, que era um cangaceiro do Lampião, e o Amoroso corre, e depois o Panta de Godoy vai seguindo, né? Eles nem sabiam antes que ia pegar o Virgulino, o Lampião. Mas aí o Panta passa pela Maria, aliás, ele atira na Maria, a Maria de ideia ou Maria do Capitão, ela cai, mas ainda se levanta, vejam só, ela ainda levanta-se e grita para o Luiz Pedro, que vem correndo de onde estava o Virgulino. Por que ele vinha correndo, gente? A gente tem que entender isso. A chave é essa. Quem matou, para saber quem matou o Virgulino, quem deu o primeiro tiro em Virgulino. Ora, se o Luiz Pedro passa ali, todos foram os ex-cangaceiros, nos seus relatos, e os entreguistas também, eles disseram que o Luiz Pedro vem de lá de onde está o Lampião. Inclusive, o Durval disse, o Luiz Pedro saiu de cima de Lampião. O dizer em cima de Lampião é que ele estava junto do Lampião, do Virgulino. Se ele passa ali correndo e quando o Panta de Godoy alcança o Virgulino, que ele diz que o Panta diz que vai descendo pelas Caraibeiras, ele mais outros 4, se não me engano são 4, quando ele chega lá embaixo, ele encontra aquele cara, aquela pessoa se batendo em cima de uma pedra de costas e já com um tiro na cabeça. E foi quando ele deu o tiro de misericórdia que o Virgulino, o Lampião, acaba de morrer ali com o tiro do Panta de Godoy. Mas o Panta de Godoy nunca disse que foi ele quem deu o primeiro tiro. Ele disse que deu o tiro na pessoa, no Virgulino, que já estava ali em cima da pedra, se debatendo com as pernas e os pés batendo, fazendo daquela ânsia de quem está à morte, mas não tinha ainda morrido, né? Estava perto de morrer, porque certamente ele ia morrer com aquele tiro na cabeça. Aí o Luiz Pedro corre, passa pela Maria, a Maria grita, corre, compadre, socorre que o Lampião, atiraram no Lampião, mataram o Lampião. Aí o Luiz Pedro vai embora, depois volta. Gente, então, se ele saiu de cima, como disse o Durval, aliás, foi o Durval, ele saiu de cima do Lampião, é porque ele estava junto com o Lampião. Ele e a Maria estiveram ali, certamente mais embaixo, né? Mais abaixo, e ocorre que o Luiz Pedro deve ter dado o primeiro tiro e correu. Aí, quando o Luiz Pedro passa pela Maria, vai embora, depois volta. Então, tem um pesquisador que diz assim, eu acho que o Luiz Pedro voltou para roubar o ouro e o dinheiro de Lampião. Gente, isso não tem lógica. Se ele estava junto com o Lampião, ele não precisava voltar, ele já tinha roubado antes. Antes, quando ele deu o tiro na cabeça do Virgulino, do Lampião, ele já ia carregando os embornados, o Lampião ia embora, ele não ia voltar no meio daquele tiroteio, entre fumaça, dizem que estava também, o tempo estava bastante, com uma chuva fina, né, rala, assim, fina, a maneira de dizer, chuviscando. Então, por que o Luiz Pedro voltaria para roubar o amigo, o bem estimado? Por quê? Se não, só teria 2 motivos, para morrer e concretizar uma promessa que ele tinha, que era promessa que tinha entre o Virgulino e o Luiz Pedro de morrerem juntos,
porque o Lampião perdoou Virgulino, perdoou o Luiz Pedro por ter matado o irmão dele, o Antônio, né? Aí Lampião perdoa e depois eles têm esse pacto de vida e morte. E então, no dia 28 de julho do ano de 1938, o Luiz Pedro, esse é o meu entendimento, porque o Durval afirmou com todas as letras, o Durval afirmou também que o rifle do Virgulino não saiu uma bala, porque ele consentiu que o Luiz Pedro atirasse na cabeça dele, na região fronto-parietal, e o Virgulino fica lá, o Lampião em cima da pedra, já à morte, mas não morreu, e o Luiz Pedro volta para socorrer, se foi ele que atirou, por que ele ia socorrer? E naquele tiroteio, gente, como é que ele ia voltar para morrer se não fosse por dois motivos? Ou para cumprir a promessa, né, a jura, né, que morreriam juntinhos, ou para terminar de matar, porque o Virgulino jamais iria deixar o Luiz Pedro em paz. Se o Luiz Pedro tinha esse relacionamento tão íntimo com o Virgulino, é provável que o Luiz Pedro conhecesse a personalidade, entre aspas, do Virgulino, saber que o Virgulino não dispensaria nunca que ele deixasse o cangaço. E outro detalhe, dizem que o Virgulino disse que, numa entrevista que ele deu, quer dizer, foi o Candeeiro e alguns dos comparsas dele, Candeeiro de Buíque, né, gente? Candeeiro 2, que disse que se ele morresse, quem assumiria o comando era o Luiz Pedro. Então, tudo em prol do Luiz Pedro, do seu estimado Luiz Pedro. Lampião deixaria tudo, até entregou a própria vida para o Luiz Pedro. E agora, o que acontece? O que acontece é que ninguém atentou para esse detalhe de acreditar que o Luiz Pedro fosse do grupo e tivesse capacidade de tirar a vida do seu grande e estimado Lampião. Por quê, gente? Porque geralmente os psicopatas são assim, eles não têm empatia por ninguém, eles são 100% razão, 0% emoção, e eles não dão assim, não pregam, como se diz, prego sem estopa. Então, o que ocorre é que ninguém atentou, porque os psicopatas, eles eles pensam e eles querem levar proveito em tudo. Foi exatamente acreditar que digamos assim, que Virgulino, que o Luiz Pedro, que aqueles comparsas dele iriam se condoer com qualquer coisa. Gente, psicopata é psicopata. Então, o psicopata, ele quer levar vantagem em tudo. Foi o caso do Virgulino, né? E o Virgulino passaria a coroa para Luiz Pedro, porque o Virgulino, no meu entendimento, ele foi morto ali por Luiz Pedro, né? O primeiro tiro veio de Luiz Pedro. Eu não tenho a menor dúvida, porque quando a gente estuda os comportamentos, as personalidades dos psicopatas, a gente sabe que o psicopata, ele é capaz de tudo e não tem nenhum remorso. Eles não têm remorso. Então, esse vídeo é para falar o seguinte, que o fato não pode ser mudado. O que pode ser mudado é a narrativa, de acordo com as pesquisas e com as provas. E, para mim, já teve muito escrito aí que deu 3, 4, 5 versões para a morte do Virgulino, o Lampião. Eu dei apenas uma e continuo dizendo que, no meu entendimento, quem matou o Virgulino, o Lampião, foi o próprio Luiz Pedro, a quem o Virgulino confiava tudo, entre aspas, né? Confiava porque queria trazer o Luiz Pedro preso, amarrado nas amarras dele, e o Luiz Pedro não se desvencilha, jamais
seria desvencilhado, não sei, né? Das garras do Virgulino. O Virgulino, o Lampião, não deixaria o Luiz Pedro em paz. E Luiz Pedro, sabendo disso, procurou dar cabo de Lampião. Aí foi o Luiz Pedro quem deu cabo do Virgulino, o Lampião, rei do cangaço. E aí o cangaço fica decantando por muito tempo e muita gente arranjou gente para, inclusive, dizer que o Virgulino foi embora de Pernambuco, de Sergipe, foi reconstituir a vida. O que eu, no meu entendimento, eu duvido bastante que o Virgulino, com a personalidade psicopática que ele tinha, que era do tipo serial killer, o psicopata, serial killer, todas as pessoas que estudam os comportamentos sabem que o comportamento, que a personalidade não muda, e o psicopata, tipo serial killer, ele não, jamais ele reconstituiria a vida em qualquer outro lugar do mundo. O Virgulino não ia para a Espanha, não iria para a França, não iria para lugar nenhum do mundo para comprar tudo, inclusive constituir uma família de não sei quantos filhos. Isso não tem cabimento, gente. Virgulino foi morto ali em Angico e pelo seu comparsa mais estimado, que foi o Luiz Pedro. Esse é o meu entendimento.